Em um mundo corrompido pela ignorância e iniquidade de seus governantes e nações, surgiu um monarca poderoso, de coração reto diante do Criador do universo. Ele rompeu o ciclo de lastimável imundice e quebrou as correntes da impiedade. Esse único homem que trabalhou arduamente para mudar o curso de sua geração chamava-se Asa. Seu nome tem origem hebraica e significa doutor ou curador. Destinado a ser um grande e importante rei, nasceu em um berço de corrupção e intrigas. Sua mãe, filha de Absalão, idolatrava deuses estranhos, corrompendo os mandamentos deixados pelo Senhor dos Exércitos a Moisés no Monte Sinai. Por outro lado, seu pai, bisneto do grande rei Davi, vivia na impiedade de Roboão, seu pai, e fazia o povo do Senhor pecar por causa de sua má conduta e influência, sendo guiado apenas pelo desejo de seu coração. Naquela época, o reino antes poderoso e em expansão já estava dividido, devido à incapacidade de Roboão de se assemelhar a Davi, assim ganhando distância das ações de cunho pecaminoso praticadas no reinado de seu antecessor, Salomão. Quando seu pai morreu, e Jeroboão ainda reinava sobre todo Israel, no 20º ano do domínio de Jeroboão, Asa herdou o trono de Judá. Por mais de 4 décadas, buscou extirpar a maldade de sua herança, agindo sabiamente com retidão, segundo seu ancestral Davi, o homem segundo o coração de Deus. A palavra usada nas Escrituras para descrever esse rei e seu reinado é retidão. Retidão vem de uma raiz hebraica que significa direito, ou que não tem curvatura. Essa palavra nos mostra a verdadeira essência desse grande monarca, pois mesmo nascendo, crescendo e governando em meio a uma geração quase incorrigível, ele não se curvou. Seu caráter não foi moldado pelo que o rodeava. Asa possuía um coração direcionado e convicto somente ao Senhor dos céus e da terra. Provavelmente, desde menino, aprendeu sobre a magnificência de Deus e andou piamente na verdade, ansiando por um dia que finalmente tivesse autoridade para mudar o curso da história. E quando seu dia chegou, Asa não permitiu que seu espírito fosse dobrado pela corrupção, assim como Samuel na casa do sacerdote Eli, que buscou atuar com sabedoria e passividade na doutrina em que foi ensinado, dispensando as imoralidades praticadas por Ófni e Finéias. Segundo as Crônicas 15:17, nos diz que o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Subindo ao trono, agindo conforme o que se esperava de um homem benevolente e passível de justificação e testemunho do Altíssimo, Asa destruiu os ídolos pagãos de seus pais e derribou os altares de adoração em que o povo santificava deuses estrangeiros, inanimados e sem valor próprio. E removeu também de seus domínios rapazes escandalosos e avarentos, assim como sua própria mãe, a impedindo de manter o posto de rainha, para que, enfim, a criação voltasse seus olhos cegos e surdos ouvidos para o Criador. Não se pode dizer que Asa foi homem perfeito em tudo o que fez. Há também falhas em suas ações no decorrer de seu reinado. Todavia, todas as narrativas sobre esse homem o descrevem como alguém que fez o que era reto diante do Senhor. Em 1 Reis 15:11, é dito que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme Davi, seu pai. Voltando ao versículo 5, podemos ler o seguinte: porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em tudo, em todos os dias de sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. Apesar de suas falhas como pessoa e rei, Davi foi citado inúmeras vezes como padrão de retidão para os reis, tanto de Judá quanto de Israel. Quando estava fugindo do rei Saul, orou a Deus pedindo ajuda. Em sua angústia, após seu erro com Batseba, voltou-se para o Senhor e rogou que criasse nele um coração puro e restaurasse um espírito firme. Já em seu trono, após ser repreendido pelo Criador e receber uma promessa por desejar altivamente construir uma habitação para Deus, Davi reconheceu a soberania do Altíssimo e orou em agradecimento. Asa causou uma ruptura com os reinados anteriores, assim como Davi havia feito. Ele ordenou que Judá buscasse ao Senhor, sem desviar da lei, e lembrando dos mandamentos, renovou o pacto do Senhor. Também fortificou as cidades do reino, e se preparou, enquanto Deus fornecia descanso de seus inimigos. Quando precisou, confiou em Deus. Liderou um exército de 580 mil soldados contra uma força superior a 1 milhão de homens, e venceu.
Nesse tempo, o Espírito de Deus se apossou de Azarias, filho de Obed, e abençoou o reinado de Asa, fazendo-lhe promessas. Caso ele mantivesse a sua postura, obedecendo a Deus como havia feito até aquele momento, seu reinado prosperaria grandemente. A paz reinou até o ano 35º de Asa, quando o rei Baasa de Israel edificou a cidade de Ramá, com o apoio do rei da Síria, Ben-Hadad. Assim, retomando o território conquistado por Abias, pai de Asa, quando este havia guerreado contra Jeroboão, com o intuito de unificar os reinos. O rei de Judá não recorreu a Deus novamente. Em vez disso, retirou o tesouro do templo e do palácio e o enviou aos sírios. Asa conseguiu retirar o apoio da Síria para com a causa de Israel, mas foi repreendido por confiar mais em um rei estrangeiro do que na providência divina. Um vidente chamado Hanani foi encarregado de repreender o rei. Em 2 Crônicas 15:9 é dito: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. E até o 41º ano, o último de Asa, houve guerra em suas terras. Já em sua velhice, ele se irou por conta da repreensão do vidente, e o oprimiu. E nos 2 últimos anos de sua vida e reinado, Asa padeceu de uma doença incurável dos pés. Em meio à sua doença, Asa confiou em seus médicos, e não buscou ao Senhor. Todavia seu legado como rei se estendeu para as próximas gerações, incluindo seu filho, Josafá, que reinou após sua morte, e também foi um grande rei, alguém que exaltou seu coração em seguir os caminhos traçados pelo Criador.